vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de português. Hoje nós iremos conhecer mais um gênero. Esse gênero é bem legal. Você gosta de historinhas que misturam acontecimentos reais e acontecimentos do mundo da imaginação? Já ouviu alguma história que tenha que explicar acontecimentos misteriosos? Ou lembra de alguma dessas histórias? Tenho certeza que você já ouviu falar no Saci Pererê, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, dentre outros personagens como o Lobisomem, o Boitatá, dentre várias outras que mexem com a nossa imaginação, não é mesmo? Já sabem qual é o gênero textual que a gente vai estudar, não é mesmo? A gente vai estar estudando hoje sobre o gênero textual lendas. Como a gente está no mês de agosto, dia 22 de agosto, é o dia do folclore, a gente vai dar início essa semana com algumas lendas, Conhecer a característica da lenda, a finalidade, Por que ela é uma lenda que vem do fruto da nossa imaginação, porque vem lá, elas são trazidas de geração em geração, Por exemplo, a tia conta para vocês a lenda, aí conta para vocês e vocês contam de uma outra forma, Eu estou passando para vocês e vocês repassam para outra pessoa de uma outra forma. E isso são histórias contadas, São chamadas de lendas, ok? O que são lendas? As lendas são narrativas fantasiosas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente através dos tempos. A palavra lenda vem do latim legenda, que significa o que deve ser lido. Esse termo era atribuído às histórias da vida de santos e mártires, mas com o passar do tempo passou a ser usado para designar narrativas populares. Cada povo ou comunidade possui as suas próprias lendas. As histórias das lendas buscam explicar fenômenos da natureza, acontecimentos históricos ou circunstâncias da realidade. Assim, a principal característica das lendas é a junção da fantasia com dados e fatos da realidade. Por serem histórias da tradição oral, elas estão em constante transformação. Há muitas informações sobre o pensamento de uma época ou de um povo nas lendas que compõem o folclore de uma determinada sociedade. No Brasil, o folclore brasileiro é composto por muitas histórias, provenientes das culturas indígena, africana e europeia. E cada região do país possui as suas próprias lendas. Personagens como Saci Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Mula Sem Cabeça, Cuca, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa fazem parte do imaginário coletivo nacional. Algumas lendas brasileiras tentam explicar fenômenos da natureza, como é o caso da lenda de origem indígena Vitória Régia. Nesta lenda, Nayá, uma jovem índia, de tanto contemplar a lua, apaixona-se por ela e, ao desejar tornar-se estrela, acaba afogando-se no rio Igarapé. A lua Jaci, sensibilizada com a morte da Índia, a transforma na grande flor do Amazonas, a Vitória Régia. A linda Mani conta a história da pequena Índia que morreu inesperadamente em uma manhã e foi enterrada na própria oca. As lágrimas de tristeza derramadas pela morte da criança umedecem o solo e fazem surgir uma planta diferente, a manioca, mais conhecida por nós como mandioca. As lendas são um universo inteiro de fantasia e realidade. Como a gente viu anteriormente, nós temos a lenda da mandioca. Vamos lá fazer a leitura? Há muito tempo, numa tribo bem distante, viveu uma jovem índia, filha de um poderoso cacique, que tinha uma filha alva como lírio, que se chamava Mani. Como ela era muito fraquinha, todos viviam preocupados com a saúde da menina. Numa noite estrelada, o cacique teve um sonho que deixou muito surpreso. Nele, um jovem bonito, como Deus dizia: afaste sua tristeza com a saúde da sua neta. Ela foi escolhida por Tupã para fazer um bem valioso para todos da tribo. Certa manhã,
Já crescida, Mani saiu para colher frutos e desapareceu. Todos da tribo a procuraram, mas a busca foi em vão. Só uma cesta de frutos foi encontrada. A mãe, inconformada com o desaparecimento da menina, todos os dias ia no local onde encontraram a cesta de Mani, derrubando lágrimas de imenso penar. Um dia a mãe notou que brotava uma planta no solo, bem ali, onde Mani desapareceu. Era uma planta de raízes viçosas e terra na qual escorria um leite branco. Finalmente, o sonho do cacique tornou-se realidade, pois de Mani nasceu o principal alimento para a tribo, o bem mais valioso. A planta recebeu o nome de manioca, mais conhecida como mandioca, que entre os índios quer dizer mãe da casa. Essa será a nossa atividade de hoje. A tia trouxe para vocês o que é a lenda, tudo bem explicadinho. Nesse quadro, mostra as características, tudo bem direitinho, igual foi explicado no vídeo, ok? E tem uma questãozinha sobre a lenda. E na página seguinte, vai explicar um pouco, né? É um questionamento sobre, alguns questionamentos sobre a lenda que a gente fez estudo, né? Que foi a lenda da mandioca. Então, vocês vão ler novamente. Aqui já é um outro reconto, só para vocês terem noção que de um conto para outro já muda algumas coisas. Muda a forma que ela é contada, mas não perde o sentido da lenda em si, né? Como é a lenda da mandioca, ela não perde o sentido atual que ela pertence. Então, essa é a nossa atividade de hoje. A tia aguarda o retorno. Não precisa copiar o texto, somente copiar as perguntas e as respostas. Lembrando que tem um texto na primeira página que também não precisa copiar e um texto na segunda que também não precisa. Então, no total são 4 questões, ok? Tenha um bom dia e bons estudos. Cheiro no coração de cada um.